português, viu? Só um minutinho mais, deixa eu olhar aqui. Ok, vamos lá, aula de português. A gente ficou na página 85, certo? E aí a gente vai avançar hoje. Página 85. Página 85, os exercícios. A gente terminou nos exercícios. Cadê o restante do povo, hein? Cadê Ivani? Ah. Que hora foi isso? Então tudo certo. Mesmo porque ela tá fazendo as coisas e tá atualizada, sabe? Aí, na primeira aula, como era a atualização das atividades, hoje tem mais, viu? Hoje tem muito mais, da semana todinha. Hoje à tarde eu vou botar todinho, essas coisas todinha hoje. Aí, ó, a gente na página 85 fizemos as atividades relacionadas. Deixa eu voltar aqui para ver quem é que tá chegando. É ela, é Ivone. Bom dia, professor. Bom dia, acabei de perguntar por você. É que eu tava vindo na casa de manhã, eu tava saindo lá, você mandou o link, aí eu falei, não vai entrar não, porque eu já tô indo, vai dar pra sair, É, tá certo. Aí a gente vai fazer uma breve revisão aqui do que a gente viu na aula passada. Deixa eu ver quem é que tá falando aqui comigo. Pronto. Aí, vamos aqui. Todo mundo tá organizado? Tá. Agora vamos lá. Aí aqui. Vamos aqui. Então, vou explicar mais uma vez, fazer uma breve revisão, que esse assunto vai cair, certo? Esse assunto vai cair, oração, frase, período, oração coordenada, tal, vai cair. Peraí, deixa eu falar com esses meninos do sexto ano, eles estão tudo conversando no... Aí vamos aqui, ó. Nas primeiras aulas, essa aqui é bem importante, viu? Nas primeiras aulas, eu falei sobre período simples, frase, oração e período. São os termos essenciais da oração, viu? Sujeito e predicado, mas a oração, ela tem um verbo como elemento principal. Então, nós temos aqui peraí, isso.
Pessoal, quem quiser fazer pergunta, use o microfone, nada de chat. Eu vou desabilitar o chat, viu? Não é para usar o chat, é para usar a voz. Vocês têm microfone aí para usar. É para usar o microfone, não é para usar o chat não. Se tiver dúvida, pergunte. Fica conversando. Eu estou só observando, viu? Não, quem tá com o microfone ruim, providencia um bom. Providencia aí, fale com a mãe e com o pai. Então, olha, se tiver dúvida, pergunte e não pergunte pelo chat, porque senão eu vou começar a desabilitar o chat. Bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Patrícia. Boa aula. Bom dia, Aí, olha, existe a frase que é tudo que a gente fala que tem sentido, seja com verbo ou não, é frase. Mas quando a frase tem verbo, ela é chamada de período ou oração. Se tem um verbo, é chamado período simples. Se tem mais de um verbo, é chamado período composto. Então, eu falei isso aqui para vocês. Existe o período simples e o período composto. Quando o período é simples, ele tem só um verbo. Quando o período é composto, tem mais de um verbo. Eu quero saber a quantidade de orações que tem ou de períodos que tem numa frase. É só contar a quantidade de verbos. E aí nós fizemos vários exercícios. Nós falamos sobre os conectivos, que são as conjunções. Elas também são chamadas de conectivos. São vários tipos de conjunções. E, nem, mais, também, ainda, tal, todavia, quando e etc. Aí eu fiz de novo a revisão. Eu disse que existe a oração, a gente tem que saber quantas orações tem através da quantidade de verbos. Eu disse que o período simples tem um verbo e o período composto mais de um verbo. E aqui nós temos 4 orações porque tem 4 verbos. Eu disse a vocês que a oração coordenada, elas são orações independentes. Já as orações subordinadas, elas são orações dependentes, elas precisam de um complemento, certo? Quando eu digo assim, o patrão gosta, então fica faltando o complemento, né? De alguma coisa. Então, Maria, o patrão pediu, aí fica faltando alguma coisa. Então, essas orações é chamada oração subordinada. Eu pedi aqui para vocês copiarem esse quadro no caderno de vocês. Todo mundo copiou? Todo mundo copiou? Ivone, tu copiasse? Sim. João, tu copiasse? Professor, eu tô quase acabando, provavelmente hoje eu acabo. Certo. Samantha, você terminou esse quadro? Faltam só umas batezinhas. Certo. Então vai nessas aulas que vai ter sem aula para atualizar, vai ter que fazer, viu? Ainda hoje. Aí, se alguém chegar, pai, mãe, irmão, qualquer um, primo e prima, diga, não, eu não vou sair, eu não posso fazer porque eu estou fazendo atividade da escola. Só é dizer, viu? E depois eu ligo pro pai e pra mãe para também pedir para fazer isso, porque para não atrapalhar a rotina escolar. Aí, olha, as orações coordenadas. As orações coordenadas tem ela com conjunções e tem elas sem conjunções. As sem conjunções são chamadas orações coordenadas assindéticas. As orações com conjunção são chamadas de orações coordenadas sindéticas. Então, quando eu digo comparou e indagou, então elas são orações independentes. E não tem aqui no meio delas, não tem conjunção. Então, elas são chamadas de orações coordenadas sindéticas. Igual aqui, eu não quero aprender nada, eu não preciso disso, eu vou ficar em casa, em terra firme o resto da vida. Então, aqui são orações separadas, independentes,
E aqui nós temos a questão da que não tem conjunção. Quando tem uma conjunção, no caso o E, ele é um elemento de ligação, né? É uma conjunção, esse indica adição, certo? Então tem vários tipos de conjunções, vários tipos de orações coordenadas. Existem as orações coordenadas sindética aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. As orações coordenadas sindética aditiva, elas são essas aqui. Lê aqui para mim, Joãozinho, de novo. A oração coordenada iniciada por conjunção coletiva é classificada como oração coordenada sindética. E a aditiva? São conjunções combinadas aditivas. E, nem, mas também, ou também, as últimas duas precedentes das descrições, como não, nem, não só, não apenas. Certo, aí aqui nós temos essas conjunções que vocês devem memorizar. Toda vez que tiver uma delas, é conjunção coordenada sindética aditiva, e a oração é oração coordenada sindética aditiva. Aí agora vem a próxima, que são as adversativas, que eu mandei copiar. Oi? Eu não escutei. Yasmin, eu não escutei. Quando foi que tu falasse? Nem chegou. Aonde foi isso? Onde foi isso que diga? Não, minha filha, aqui não. Aqui não. Chegou agora Micael agora. Ele tava na espera aqui. Manda ela pedir de novo aí. Você tava falando com o microfone ligado. Aqui comigo mesmo não, viu? Não. Não falou? Pois é. Oxi. Mande ela entrar de novo, que eu tô esperando. Que eu tô na outra tela. Agora chegou. Não, chegou o Micael. Micael chegou, agora tá faltando Yasmin. Não chegou aqui ainda de Yasmin, não. Olha o tempo. Olha os grilos cantando. Chegou agora. Por que tu se atrasasse, Micaelzinho? O link, eu mandei o link 8 e... Eu mandei o link 8 e 9, são 8 e 26. Certo. Yasmin, por que tu se atrasasse? Hein? É o quê? Certo. Aí vamos lá então. Vou ter que voltar tudo de novo por causa de Yasmin e Micael, que isso aqui é a revisão do que vai cair na prova, viu? Aí eu vou fazer a revisãozinha aqui, ó. Mais uma vez. Vocês copiaram as coisas que eu mandei no caderno? Yasmin e Micael? Oi? Certo. Tudo que tiver de cinza aí tem que copiar no caderno. Tem os negócios de história, tem o de arte, viu? Ó, revisão de português do que a gente viu até agora, que vai cair na prova.
nós falamos sobre frase, oração e período. Eu disse que os termos essenciais da oração, a gente já estudou isso antes, é sujeito e predicado. Mas para eu saber o que é uma oração, o que é uma frase, frase é todo enunciado com sentido. Quando a gente fala alguma coisa que tem sentido, então é uma frase. Se vier um verbo, ela se torna uma oração, que é também chamada de período. Se não tiver um verbo, ela é uma frase nominal, somente nominal, uma frase. A gente geralmente chama de frase, certo? Mas quando tem verbo, aí ele se torna um período ou oração. Quando tem só um verbo, é um período simples. Quando tem mais de um verbo, é um período composto. Para eu saber a quantidade de período e de oração que tem no texto, eu tenho que pegar e contar quantos verbos tem. No caso aqui, ó, comparou, indagou, havia, correspondia, voltou e contou. Aqui tem 6 orações, certo? Por quê? Porque tem 6 verbos. Então, existe o período simples e o período composto. Aqui, ó, voltou e contou. São 2 orações. Por quê? Porque tem 2 verbos. Então, a gente fez isso, a gente fez o exercício. Eu falei para vocês das conjunções, que elas também são chamadas de conectivos. Esses conectivos têm um significado na frase, certo? O E da ideia de adição, né? São 2 frases, eu posso juntar elas e colocar uma conjunção. E tem vários tipos de significado, cada conjunção, certo? Eu disse que para eu ver a quantidade de orações, eu tenho que ver a quantidade de verbos. Então, 1, 2, 3, 4. Aqui tem 4 orações, porque tem 4 verbos. Existem as orações independentes, né? Essas orações independentes são chamadas de período composto por coordenação. Quando os períodos são dependentes, é chamado de período composto por subordinação. Quando eu digo o patrão pediu, aí fica faltando alguma coisa na frase. O patrão gosta, fica faltando alguma coisa na frase. Então, o que fica faltando alguma coisa na frase é chamada de oração subordinada. Eu pedi para copiar esse quadro, Micael e Yasmin. Vocês fizeram? Hein? Yasmin sim. Micael? Pois, se não... veja aí na página 78, viu? Aí você bota página 78, a hora de organizar o que estudamos. Tem que botar a página, sempre. Se não fez, tem que fazer ainda hoje e postar lá no Google Sala de Aula. Ainda vai ter exercício lá hoje. Depois de 1h da tarde vai ter um monte de exercício até dos dias anteriores, viu? Aí, olha... A gente começou a estudar as orações coordenadas, que elas são orações independentes. Eu falei sobre as conjunções. Mas, quando, porém, todavia, logo, então. Então, as orações coordenadas, elas são independentes. Elas são independentes. Existem 2 tipos. Orações coordenadas assindéticas, que não tem conjunção entre elas. E orações coordenadas sindéticas, que tem conjunção entre elas. Aqui no caso, comparou e indagou, não tem conjunção. Então, se não tem conjunção, ela é oração coordenada assindética. Olha outro exemplo aqui. Eu não quero aprender a nadar. Eu não preciso disso. Eu vou ficar em casa, em terra firme o resto da vida. Então, são orações independentes e não tem conjunção ligando elas. Então, aqui são orações coordenadas assindéticas. Quando tem conjunção ligando elas duas, essa conjunção tem um valor, tem um significado. Então, aqui no caso o E, ele indica adição. Então, aqui é a oração coordenada sindética, aditiva, certo? Então, a gente vai estudar agora os tipos. Então, as orações coordenadas sindéticas são 5 tipos. 1, 2, 3, 4, 5. São 5. Aditiva, ideia de adição. Adversativa, ideia de oposição. Alternativa, ideia de alternância. Conclusiva, da ideia de conclusão. E explicativa, ideia de explicação. Essa oração coordenada sindética aditiva,
Toda vez que aparecer essas conjunções que estão aqui, que eu mandei copiar no seu caderno, que tem que copiar até hoje, e postar lá no Google Sala de Aula também, são essas aqui que João já leu para a gente. E toda vez que elas aparecem na frase, elas serão, a frase será oração coordenada sindética aditiva, certo? Orações coordenadas sindéticas, a sindética aditiva. Aí nós temos aqui, ó, como também certo? São orações coordenadas sindética aditiva. Agora tem a adversativa. Lê aqui para mim, João, que dá ideia de oposição, ideia de coisas contrárias. São coordenativas adversativas, mas, porém, todavia, no entanto, e etc. Então, toda vez que aparecer essas conjunções, vocês vão classificar a oração como oração coordenada sindética adversativa. Eu digo assim, eu fui para a escola, mas não teve aula. Então, não teve aula é a oração coordenada sindética, sindética adversativa. Porque tem um mas. Se eu digo assim, eu fui à escola e encontrei João, então a oração é coordenada sindética aditiva, porque o i, né, o ezinho, ele está na conjunção aditiva. Se eu tenho essas conjunções aí na frase, aí vocês vão ter que classificar a oração, a coordenada sindética adversativa, viu? Por isso que quando tiver na prova e tiver lá, classifica as orações coordenadas, aí você vai ter que achar qual é o conectivo, certo? Qual é o conectivo que está presente na frase, né? E daí você vai olhar na sua tabela e olhando na sua tabela você vai classificar desse jeito: oração coordenada sindética adversativa, aditiva e as outras que a gente está vendo, revisando, né? Porque a gente já viu. Então tem que ser desse jeito, viu? Aí agora vamos aqui, ó, todavia, entretanto, no entanto, todos eles, mas, porém, todos eles são conjunções que indicam que a oração é coordenada sindética adversativa. Agora vem a alternativa. Lê aí, Joãozinho. São conjunções coordenativas alternativas. Ou, ora, ou, quer, etc. Então aqui o exemplo. Ou você me dá o lençol, ou eu vou dar um nó nas suas orelhas. Então aqui tem um ou. Então quer dizer que essa oração é oração coordenada sindética alternativa, porque o ou está aqui, ó, certo? Nessas conjunções. Aí vamos aqui para a próxima. Orações coordenadas sindéticas conclusivas. Lê aí, Joãozinho. Ok, então toda vez que aparecer essas conjunções nas frases, a oração é oração coordenada sindética conclusiva. Então aqui, ó, o compadre compra coco, não compadre, como pouco coco, portanto pouco coco compro. Então aqui tem um portanto, o portanto está aqui, ó, na classificação das orações coordenadas sindética conclusiva. Então, essa oração aqui vai ser oração coordenada sindética conclusiva. Aí tem, ó, portanto, logo, pois, por isso e modo. Agora vai ser a explicativa. Lê aí a explicativa. Isso mesmo. Então aqui, ó, ele não gostou porque o herói é um gato.
certo? Então aqui é uma explicação. Então toda vez que tiver essas conjunções, nós teremos aqui a oração coordenada sindética explicativa. Eu pedi para copiar esse quadro. Todo mundo copiou? Esse ainda não. Lembrar que todas essas conjunções que eu mandei ali copiar da cinza, tem que colocar aqui, ó, nesses quadradinhos aqui, viu? Aqui embaixo, viu? As conjunções para vocês fixarem na mente, as aditivas, as conjunções adversativas, as alternativas, conclusivas e explicativas. Quem não copiou, na próxima aula vai ser para atividade, vai ter que copiar no seu caderninho e postar lá no Google Sala de Aula, viu? Certo? Mesmo quem tem livro. Aí fizemos os exercícios aqui, né? E paramos na página 85. Agora a gente vai para a página 86. Pronto, revisado o conteúdo. Estamos na página 86. Cadê meu lápis, meu Deus? Cadê o lápis aqui? Aí na página 86, né? Quem tem o livro, pega aí. Eu vou pedir para a Ivone ler esse texto. Opa. Tô comendo, pessoal, tô comendo. Peraí. Aí eu vou pedir então para Joãozinho ler. A Micael. Micael, lê aí. Está calor, está outro, é outro de cepas, não só do momento do atmosfera de fora, mas é Pronto, então aqui ó, ele conversando com o ursinho dele, o Calvin, né? Então leia a seguir a tirinha com os personagens Calvin e Haroldo e em seguida responda as questões. No primeiro balão, ao falar do verão, no primeiro quadrinho, aliás, ao falar do verão, o personagem Calvin descreve as condições de tempo naquele momento. O garoto expressa essas condições por meio de orações. Quantas orações Calvin emprega para isso? Eu disse a vocês que cada vez que eu perguntar sobre a quantidade de orações, eu tenho que ver quantos verbos tem. Então, estar é um verbo, estar é outro verbo, tem é outro verbo, sopra é outro verbo e está também é outro verbo. Quantas orações tem? 5 orações. Aí você vai responder aí. São 5 orações. Vou botar aqui, ó. São 5 orações. Porque tem 5 verbos. Ok? Aí, vocês façam aí, rotação um pouquinho para cima, para encaixar aqui, ó. Pronto. Então, aí, ó, tem 5 verbos. Agora a pergunta. Pode-se afirmar que a estrutura do período foi predominantemente composta por um processo de justaposição das frases? Sim, porque elas não têm conectivos. Certo? Não tem conjunções, conectivos, conjunções. Todas elas não tem aí. Se você for ver, só a última que tem um conectivo. Mas essas aí não tem conectivo, viu? Elas não têm conectivos. E tem aqui, tá errado. Tem que ter acento. Não tem conectivos, viu? Sim, porque elas não têm conectivos. Então, aí agora, a impressão causada pela sequência de orações no primeiro quadrinho leva o leitor a pensar que Calvin gosta ou não das condições do ambiente.
A primeira impressão é de que ele gosta desse ambiente ou que ele não gosta. Está calor, está úmido, que ele não gosta. Muito bem, certo? A impressão é de que ele não gosta, pois as frases estão soltas. Ok? Pois as frases estão soltas. Pois as frases estão soltas. Aí na tirinha, que elemento de coesão introduz a quebra da expectativa causada no leitor pelo primeiro quadrinho? Nesse segundo, qual é a conjunção que tem? Qual é o elemento de coesão do segundo quadrinho que quebra a expectativa? E a gente achava que ele era contra, mas depois a gente mudou a opinião por causa do segundo quadrinho, que ele está feliz. Mas ele diz aí uma outra forma de... ele diz aí uma outra forma, né? Qual é a conjunção que se usa aqui? Qual é a conjunção? Mas, muito bem, é o mas, viu? É o mas. Então aqui a resposta da letra D é a conjunção mas. É a conjunção mas, certo? Então, pensa aí. Aí nós temos aqui as outras questões, certo? Quem não tem um livro, tira aí eu vou diminuir mais um pouquinho aqui, porque vai ter que copiar o balãozinho. Opa, aqui faltou eu completar. Tá 195. Pronto. Aí vocês peguem e tira o print para copiar, viu? Tirar o print para copiar. Já tirou? Quem não tem um livro tem que copiar pergunta e resposta, viu? Posso passar? Pronto. Aí agora vocês vão usar as conjunções para unir essas duas palavras, essas duas frases, certo? Então geralmente é aqui, ó, onde tem esse ponto. A gente tem que ver quais são as palavras que estão se repetindo e fazer o uso das conjunções, certo? Então aqui onde eu estou marcando vai ser o uso das conjunções. Aí, vamos lá. Muitos países ricos querem a diminuição dos poluentes da atmosfera. Muitos desses países ricos não seguem o acordo internacional. Aí a gente vai botar um E aqui, ó, um E. E muitos, né? Aí eu posso riscar aqui, muitos não seguem o acordo internacional. Então você coloca aí muitos países ricos, tal, e eu posso até tirar o muitos também, viu? Tirar essa parte aqui e seguir o restante. Então aqui eu uso um E que dá essa ideia aí, viu? Tá certo? Então vou mudar ele só um pouquinho aqui e voltar ele aqui para cima. Então, ó, é um E aí. Muitos jovens anseiam por liberdade. Muitos jovens, aí eu tenho que tirar, né? Tenho que tirar, posso botar um E também aqui. E acham que ter liberdade é poder fazer o que quiserem. Que eu posso botar um E também, certo? Que dá a ideia de adição da adição do pensamento, da ideia, ok? Então, nós temos aí.
A água será o bem mais precioso nas próximas décadas. As fontes de água potável estão se esgotando. A conscientização sobre o uso responsável é necessária. Então eu tenho que tirar aqui da água, né? Aí eu tenho que botar aqui. A água será o bem mais precioso nas próximas décadas. Pois... Aí aqui vai ser pois, né? Pois as fontes de água estão se esgotando e tem que botar um i aqui, né? Vou apagar, porque esse ficou feio. E... Oxi, o bicho não apagou não. E... que vai ser um e. Certo? Decidir namorar, decidir ficar. Decidir namorar, decidir ficar. O jovem precisa de oportunidades para conhecer o outro. O jovem precisa de oportunidades para se conhecer. Então, o jovem precisa para conhecer, de oportunidade para conhecer o outro e para se conhecer. Aqui é um i, viu? E para se conhecer. Decidir namorar. Aqui tem outra parte também. E ficar. Decidir namorar e ficar. Pois, aqui tem que ser um pois, viu? Pois o jovem precisa de oportunidades para conhecer o outro e para se conhecer. Então aqui tem essas conjunções aí, viu? No campeonato este ano, o atleta demonstrou seu talento. Aí, aqui. E também deu provas, eu tenho que tirar esse ele, botar i. E também deu provas aos públicos e aos juízes da sua dedicação aos treinos. Pois, aí tira o ele, que está se repetindo, né? O ele, o jogador. Pois, certo? Mereceu ser premiado. Quem não tem um livro, tira aí o print e vamos para seguindo para a próxima assunto aqui. Ok. Agora desafios da língua, ortografia e sentido. Certo? Ao escrevermos, constantemente temos dúvida quanto à grafia de certas palavras ou expressões. As dúvidas ocorrem... Deixa eu ver se eu estou gravando. Estou. Certo. Ao escrevermos constantemente, temos dúvida quanto à grafia de certas palavras ou expressões. As dúvidas vão ocorrendo, né? A pessoa fica com dúvida. Eu escrevo com X ou CH? S ou Z? E não sei o que, papapá, né? A gente fica nessas dúvidas, né? Aí as dúvidas ocorrem não apenas com pessoas em geral que usam a língua no seu dia a dia, mas até mesmo com os mais experientes escritores e especialistas da língua portuguesa. Então, aqui temos um exercício que vai falar, leia o trecho da canção Proibida Pra Mim, da banda Charlie Brown Jr. Tente descobrir se a palavra ou expressão que falta é senão, separado, ou senão, junto, certo? Então, vamos aqui, né? Então, vou pedir aqui para Ivone ler. Lê aí, Ivone. Essa parte amarela aí? Uhum. Eu vou fazer tudo o que eu puder. Eu vou roubar essa mulher pra mim. Eu tô feliz. Ok. Aí tem uma tabela aqui embaixo, ó. Vamos ver essa tabela aqui embaixo.
que aí vai ficar melhor o entendimento. Tem a expressão, significado e uma frase, um exemplo. Senão, junto, significa de outro modo, caso contrário. Se não, junto, é dificuldade, problema. Se não, separado, é caso não, uma condição. Em vez de, é em lugar de. Ao invés de, é ao contrário de. Nesse sentido de oposição, pode ser empregado em lugar de em vez de. Afim junto quer dizer afinidade. E afim separado é finalidade, é para. Cerca de é mais ou menos, aproximadamente. Separado, né? Cerca de. Acerca com H é faz ou menos, faz mais ou menos, faz aproximadamente, indica tempo passado. Acerca junto quer dizer a respeito, sobre. E onde significa o lugar em que, certo? Ainda tem mais aqui. Aonde, sim, aonde não indica movimento. E aonde indica movimento, é para onde. É para o lugar que a pessoa vai. De onde ou donde é de qual lugar, indica origem. Nenhum pode ser substituído pelo pronome algum, quantidade indefinida. Nenhum, nem um, né? Que ele é nem ao menos um, a quantidade definida. Traz com S, indica lugar na parte posterior, né? Então, que vem de atrás, que é com S. Atrás com S é a parte posterior, certo? Em busca, é atrás da pessoa. E traz com Z, certo? É do verbo trazer. Então eu vou pedir aqui para João ler o quadrinho todinho, com todos até os exemplos. Leia aí, Joãozinho. Ao contrário de, observação. Nesse sentido de oposição, pode ser empregada no lugar de em vez de. Exemplo, era um chefe democrático, ao invés de autoritário ou em vez de autoritário. Afim, significado, semelhante de tempo e idade. Exemplo, ele se deu bem em muitos afins. Afim de, para, com a finalidade de. Exemplo, comeu correndo a fim de chegar mais cedo. Cerca de, significado, mais ou menos, ou aproximadamente. Exemplo, cerca de 1.000 pessoas assistiram ao evento. A cerca de, significado, faz mais ou menos, ou aproximadamente. Exemplo, ele fez a cirurgia há cerca de 2 anos. A cerca de, significado, a respeito de ou sobre. Exemplo, até hoje eles discutem acerca da anulação do fogo na região. Onde, significado, lugar em que. Exemplo, esta é a casa de Washington. Aonde, significado, para um lugar que, ao lugar que, em direção, para onde. Exemplo, quer saber aonde pode ir. De onde, de onde. De qual lugar de origem. Exemplo, de onde você vem. Nenhum pode ser substituído pelo pronome algum, completo e definido. Time nenhum ganhou esse campeonato, a não ser o meu. Nenhum, parágrafo. Nem ao ou menos um, quantidade definida. Não recebeu nenhum real sequer pelo que fez. Traz, significado, indica lugar na parte posterior. Um exemplo. Ele fugiu por trás da arquibancada. Atrás, parte posterior ou em busca. Um exemplo. As crianças se esconderam atrás do palco. A polícia está atrás dos traficantes. Traz, terceira pessoa singular do número, traz. Eu ensino, mas ele não traz o livro de volta. Ok. Então, se não junto, quer dizer dificuldade, ou caso contrário, né? Quando é uma conjunção.
Quando é separado é caso não, é uma condição. Aqui seria qual? Seria junto ou separado? E aí? Seria senão, viu? Senão separado, viu? Senão, que significa caso senão separado. Deixa eu ver aqui. Caso não, que é uma condição, viu? Então aqui, vamos aqui para fazer esse exercício, para a gente quase terminar e ir para o intervalo e depois a gente voltar para finalizar com as leituras e entrar na unidade de fixação. Aqui, 1 ano recebi um pacote misterioso e demorei para descobrir quem o havia enviado. É acerca de ou acerca de? É o primeiro, segundo ou terceiro? Terceiro, muito bem, indica tempo passado. Viajou a fim junto ou a fim separado, de se afastar de seus problemas? Não, separado. A fim junto é afinidade, a fim separado é finalidade. Ao invés de ou em vez de sair com a namorada, levou junto um bando de amigos. Não, é em vez de, certo? Em vez de significa que deixa eu olhar aqui, cadê? Aqui é cerca. Em vez de é no lugar de, viu? Em vez de é no lugar de. Então, quem não tem livro, tira aí os prints, certo? Tira aí os prints e depois a gente vai voltar para mais exercícios sobre isso. Aí eu vou dar um intervalo. Quando for na aula, na próxima aula, tirar os prints para copiar, quem não tem livro. Vai copiar pergunta e resposta, viu? Aí, pronto, eu vou liberar vocês agora, em intervalo, quando for